O tema que o Tiago e o Rodrigo me convidaram para falar sobre vocês é sobre a dúvida diagnóstica, né? E que isso para paciente talvez seja um dos temas mais importantes, mais sensíveis, que é: será que eu tenho a neuromielite óptica? Né? Todos vocês que têm esse diagnóstico hoje, ou são familiares, ou conhecem pessoas que têm o diagnóstico, passaram por essa dúvida. E como é importante a gente caracterizar quais são os sintomas dessa doença, como que essa doença se apresenta e como que a gente confirma o diagnóstico de neuromielite óptica. Bom, para a gente saber se eu tenho neuromielite óptica, a gente tem que saber quem mais frequentemente tem neuromielite óptica. A gente sabe que as doenças desmelinizantes, elas são mais comuns em mulheres. Isso já é uma verdade para a esclerose múltipla, mas isso se torna ainda mais importante na neuromielite óptica, a predileção, a preferência pelo sexo feminino. Enquanto que na esclerose múltipla, a cada um homem com esclerose múltipla, 3 mulheres têm esclerose múltipla. Na neuromielite óptica, essa preponderância feminina é ainda maior. Para cada homem com esclerose múltipla, 9 mulheres, desculpa, para cada homem com neuromielite óptica, 9 mulheres têm neuromielite óptica. É também uma doença que pode acometer pacientes jovens, mas a média de acometimento é um pouco mais avançado que na esclerose múltipla. Enquanto que na esclerose múltipla a média de acometimento é por volta dos 29 anos, a média de idade na NMO é 39 anos, mas ela pode ocorrer em qualquer idade. A gente tem a neuromielite óptica de início pediátrico, início na adolescência, e temos também alguns casos de neuromielite óptica que acomete após os 50 e 60 anos de idade. Então a gente tem o mais comum, mas as doenças desmelinizantes podem acontecer em qualquer pessoa. A gente tem vários pacientes homens com neuromielite óptica, né? E enquanto que a esclerose múltipla é mais comum em pacientes caucasianos, ou seja, brancos de ascendência europeia, a neuromielite óptica é mais comum em pacientes afrodescendentes e pacientes orientais. Só que no Brasil, essa definição, né, essa preferência étnica também é algo que perde muita importância, porque nós somos um país muito miscigenado, inclusive do ponto de vista genético. E muitas vezes o nosso tom de pele não significa que a gente não tenha na nossa genética outras etnias relacionadas. Então, é difícil você definir a neuromielite óptica apenas por um subtipo específico de pacientes. É muito importante, né? Isso foi falado pela Liz, foi falado pelo Guilherme sobre os sintomas da neuromielite óptica. A gente precisa diferenciar da esclerose múltipla, né? Se antigamente a neuromielite óptica era considerada uma variante da esclerose múltipla, hoje nós sabemos que a neuromielite óptica é uma doença completamente à parte, é uma doença diferente. Ela tem um acometimento relacionado a uma parte do sistema nervoso central, a uma molécula do sistema nervoso central muito específica, que é a aquaporina 4. O que é a aquaporina 4? É um canal de água do sistema nervoso central. É um canal de água que tem na medula, que tem no cérebro e que também tem no nervo óptico. A neuromielite óptica é uma doença autoimune em que o organismo do indivíduo produz anticorpos contra essa aquaporina 4. Então, é o desenvolvimento desse anticorpo anti-aquaporina 4 que gera doença. Então, apesar da neuromielite óptica ser uma doença mais recentemente, né, descrita e entendida, hoje você já sabe qual é o exame que confirma o diagnóstico. Diferente da esclerose múltipla, que a gente precisa de critérios complexos e não tem um exame específico que confirma o diagnóstico. São doenças diferentes, com evoluções diferentes, mas com sintomas que podem se confundir. Mas é importante a gente diferenciar quem tem esclerose múltipla e quem tem neuromielite óptica, porque o tratamento vai ser diferente. A neuromielite óptica, o nome da doença, dá a dica, né, de quais são as apresentações clínicas principais. A neurite óptica e a mielite. Né? Então, neurite óptica é apenas a inflamação do nervo óptico. Isso pode acontecer na esclerose múltipla, por exemplo. Neuromielite óptica é o nome da doença, cuja sigla é NMO, tá? Que pode ter essas duas apresentações clínicas principais. Uma delas, a mielite.
O que é a mielite? A mielite é a inflamação da medula espinhal, né? A medula, a continuação do encéfalo, né, que é envolvido pela coluna, né? Ela é responsável, né, por dar origem aos nervos que vão inervar a parte sensitiva e motora dos braços e das pernas. Né? Então, quando você tem na neuromielite óptica uma mielite, você tem a inflamação da medula. Essa inflamação da medula, na neuromielite óptica, ela é muito extensa de forma geral. Então, se a gente vê nessa ressonância, essa parte toda, esse hipersinal, né, essa área esbranquiçada, é uma inflamação extensa da medula. Isso diferencia da mielite, da inflamação da medula, que a gente vê na esclerose múltipla. Na esclerose múltipla, a inflamação na medula, ela, em geral, ela é curta. Né? Ela não é tão longa quanto na neuromielite óptica. Isso explica porque a mielite da NMO pode ser mais grave. Às vezes, no primeiro surto, já pode ter um acometimento motor importante, em que o paciente tem uma dificuldade de andar, em que o paciente ele pode necessitar até mesmo de uma cadeira de rodas no primeiro surto. Por quê? Por causa da inflamação extensa da mielite, da neuromielite óptica. Além disso, a gente tem a segunda apresentação clínica mais comum, que é a neurite óptica, que é a inflamação dos nervos ópticos. Né? Os nervos ópticos têm como função levar, né, a informação do olho ao cérebro. Aqui você tem numa ressonância de órbitas, que é a ressonância correta para fazer o diagnóstico da neurite óptica, você tem uma inflamação no nervo óptico direito. Então, a inflamação dos nervos ópticos na neuromielite óptica é a neurite óptica, que é responsável pelo embaçamento visual, pela perda visual, pelas alterações da visão que os pacientes com NMO apresentam. Bom, então são as manifestações clínicas principais. Quais são os sintomas da mielite? Então, a mielite se apresenta com sintomas principalmente de sensibilidade e sintomas motores. De sensibilidade, nós temos formigamento e dormência nos braços e nas pernas, né? Então, as chamadas parestesias, fraqueza e dificuldade de andar. E um sintoma muito importante da mielite é as alterações urinárias, como incontinência e retenção urinária. Na esclerose múltipla, os primeiros sintomas de mielite, eles tendem a ser mais brandos, mais leves, né? Então pode ter só um formigamento na dormência. Como eu mostrei, na NMO, a mielite ela mais geralmente é extensa. Então os sintomas de mielite podem ser mais graves. Então por isso que é importante também o reconhecimento precoce dessa mielite, porque quanto antes a gente tratar, mais a chance de recuperação sem sequela. A neurite óptica, ela tende a se apresentar com perda de visão. E essa perda de visão, em geral, ela acontece em um olho de cada vez. É raro acontecer nos dois olhos ao mesmo tempo. O paciente pode ter uma inflamação em um nervo óptico, com uma alteração de visão, e meses e anos depois, o acometimento do outro olho. Tá? É raro ter os dois no mesmo tempo, ainda que seja possível. Essa inflamação com perda de visão também é mais grave em geral do que na esclerose múltipla, né? Aqui a gente tem um campo visual, né? Então esse paciente perdeu o campo visual aqui, principalmente inferior, né? E esse daqui é o cartão, né, de Rosenbaum, que a gente vê a acuidade visual para ver o quanto que o paciente perdeu de visão. Então essa alteração de visão, ela é típica também da neuromielite óptica. Então, essas são as manifestações mais comuns, né? E aí você imagina como é difícil o paciente com uma alteração de visão já procurar um neurologista. Muitas vezes ele procura um oftalmo. Um paciente com formigamento no pé, que pode ser um sintoma da mielite, pode procurar um ortopedista. Então, essa jornada do paciente até chegar ao neurologista pode ser o que dificulta o diagnóstico, né? Então, por isso a informação, o entendimento, o conhecimento dessa rara doença, é importante que a gente difunda para que o paciente que inicia os sintomas chegue logo a um tratamento. Só que além da neurite óptica e da mielite, a gente tem outros sintomas. A neuromielite óptica, ela não inflama só o nervo óptico e a medula, ela também pode inflamar o cérebro. E foi exatamente isso que o Guilherme trouxe para vocês, né? Então, assim, se inflama o tronco cerebral, o paciente pode se manifestar com náuseas, com vômitos e com soluços. A gente já viu alguns pacientes que abriram uma NMO com quadros de náuseas, vômitos e soluços. Imagina
Até quanto tempo vai demorar para se suspeitar que é uma doença neurológica? Mas pode ser, é o que a gente chama de síndrome da área postrema, uma região do tronco que é responsável pelo centro do soluço e do vômito. Pode ser um sintoma. Pode ter incoordenação, tontura, desequilíbrio, também por lesões cerebrais. Então, apesar de ser perda visual e alteração da medula, os sintomas mais comuns, os pacientes podem sim se apresentar com sintomas cerebrais. Esse é um caso clínico que eu acompanho lá no Hospital do Servidor, de uma mulher de 36 anos que teve um quadro clínico totalmente atípico, um quadro que era muito diferente do que a gente costuma ver, mas que era neuromielite óptica. O primeiro sintoma dela foi um ganho de peso ao longo de poucos meses de 20 quilos, com uma fome excessiva, o que a gente chama de hiperfagia. Então, ela tinha um aumento de apetite e ganhou peso. E, além disso, ela começou a ter sonolência excessiva, com crises de sono incontroláveis, semelhantes a uma narcolepsia durante o dia. Então, o que essa paciente pode ter? Ganho de peso e sonolência excessiva. A gente sabe que a região responsável, tanto pelo apetite quanto pela questão do ciclo do sono, é o hipotálamo, uma região que fica na base do nosso cérebro. E quando a gente pediu uma ressonância de crânio para avaliar o hipotálamo, a gente tinha essa lesão, uma inflamação próxima ao hipotálamo e ao tálamo. Lesões hipotalâmicas, inflamação do hipotálamo, pode ser uma alteração atípica de neuromielite óptica. E quando a gente dosou aquaporina 4, o anticorpo anti-aquaporina 4 do paciente veio positivo. Então ela tem uma NMO que não se manifestou nem com perda visual, nem com sintomas dos braços e das pernas. Então olha como que a doença pode se apresentar de forma diferente e é importante a gente conhecer esses sintomas clínicos diferentes, tá? E quando a gente tem um desses sintomas, como que é o diagnóstico? Na suspeita do diagnóstico, a gente pede a ressonância. E para confirmar, a gente pede o teste do anticorpo anti-aquaporina 4. E a ressonância, isso é importante, porque muitos pacientes, às vezes, têm uma dormência, um formigamento, e passam no médico, às vezes que na neurologista, e pedem uma ressonância de coluna lombar. E aí a ressonância de coluna lombar vê uma hérnia, mas não vê nada alterado do ponto de vista neurológico. Por quê? Porque a medula acaba antes. Então, às vezes, não adianta só ter uma ressonância de coluna. Tem que pedir a ressonância de coluna do segmento certo. E as colunas, os segmentos mais corretos quando você avalia uma neuromielite óptica é o segmento da coluna cervical no pescoço e dorsal no tórax. A ressonância de crânio pode mostrar lesões, muitas vezes é normal, em muitos casos é normal, mas para a gente ver a alteração do nervo óptico, a ressonância mais correta é a ressonância de órbitas. Se você tem uma alteração típica de neuromielite óptica, de NMO na ressonância, aí você vai prosseguir com o teste. E o teste do anticorpo anti-aquaporina 4, isso é uma coisa muito importante. O lugar correto de pesquisar, onde tem maior sensibilidade, é o sangue, não é no líquor. Então, esse teste, em geral, não precisa ser dosado no sangue e no líquor. A gente pede só no sangue. E se você tem um quadro muito suspeito de neuromielite óptica, como mielite, uma neurite óptica, que você acha muito típica, mas o teste veio negativo, está descartado? Não necessariamente. Muitas vezes, se vier negativo, você tem que checar o método. Porque métodos antigos, exames antigos, usavam um método chamado ELISA, que tem uma sensibilidade de 60%. O que significa isso? De 100 pessoas que têm esse anticorpo no sangue, o teste só vai mostrar ele em 60 pessoas. Ou seja, muita gente vai ter a doença e o teste não vai mostrar, o que é chamado de teste falso negativo. Por isso a gente tem que pedir um teste de maior sensibilidade, que é um teste CBA. Isso já aconteceu na prática clínica, da gente fazer um teste vir negativo e quando a gente muda o método e pede um exame no sangue por esse método CBA, que é um teste, né, que é baseado em células, a gente consegue o diagnóstico de neuromielite óptica. O líquor, ele não tem esse papel de dosar a aquaporina 4. Ela pode até ser dosada, mas não é tão importante quanto dosar no sangue. Mas ele pode mostrar inflamação, o que ajuda a pensar na doença. Então, muitas vezes, o médico, na suspeita, vai pedir o líquor. E uma coisa que é interessante é que as bandas oligoclonais, que é um exame que dá positivo na esclerose múltipla em mais de 80%, na neuromielite óptica raramente dá positivo. Então, as bandas ausentes falam mais a favor de neuromielite óptica.
Quando você tem uma síndrome, seja uma neurite óptica e um anticorpo reagente, pronto, você já tem a neuromielite óptica. Você não precisa ter a neurite e a mielite para ter o diagnóstico. Você tendo a aquaporina 4, você já tem o diagnóstico. E é possível você ter o diagnóstico de neuromielite óptica com a aquaporina 4 não reagente? É possível. Se você tiver duas síndromes, neurite óptica mais mielite, neurite óptica mais náuseas e vômitos, com a ressonância mostrando as lesões típicas. Então, essa foi a mudança dos critérios que permitem, em alguns casos, a gente dar o diagnóstico de NMO, mesmo quando o anticorpo anti-aquaporina 4 é negativo. Além disso, os sintomas de NMO podem ser uma outra doença, né? Neurite óptica e mielite pode ser esclerose múltipla, pode ser neuromielite óptica e pode ser, em alguns casos, ser uma doença ainda mais recentemente descrita, que é a doença associada ao anticorpo anti-MOG. Anti-MOG é uma sigla de um nome complicado, né? Um anticorpo contra a glicoproteína da mielina do oligodendrócito. Essa doença ela pode ter um quadro bem característico e bem parecido com a neuromielite óptica, com lesão na medula, com lesão no nervo óptico. Por isso que é importante, em casos que forem negativos para o anticorpo anti-aquaporina 4, fazer a dosagem desse antimog, um anticorpo que a gente também dosa no sangue. Tá? Na doença antimog, os pacientes são mais jovens, tá? Mas também pode ocorrer em idades um pouco mais avançadas, e ela tem uma recuperação dos surtos um pouco mais favorável que na doença associada à anti-aquaporina 4. Bom, falei de forma bem resumida, mas tentei colocar para vocês os principais sintomas, né, e apresentações clínicas e como que a gente faz o diagnóstico da neuromielite óptica. Mas a gente ainda tem muitos desafios como médico e com certeza como paciente no cuidado dessa doença no Brasil. A primeira ainda é o o amplo desconhecimento dessa doença. Né? Então, muitas vezes, quando o paciente inicia o sintoma, ele demora muito para chegar ao diagnóstico. Uma coisa que tem melhorado nos últimos anos é o acesso à ressonância e também o acesso ao anticorpo, anti-aquaporina 4, que era um anticorpo, que era um teste que era muito difícil de se conseguir. Né? Mas isso tem melhorado ao longo dos anos, mas ainda tem uma dificuldade de se conseguir em alguns serviços e algumas regiões do Brasil. E o tratamento, né? A gente está falando de uma doença que ela tem uma possibilidade de tratamento muito efetivo, de reversão de sintomas neurológicos, de prevenção de sequela, mas para isso o tratamento não pode ser demorado. E o tratamento dos surtos, que é feito com corticoide e muitas vezes até plasmaférese, que é um procedimento bem específico para tratar os surtos da neuromielite óptica, ainda é feito de forma muito irregular no Brasil. E os imunossupressores e medicações que previnem novos surtos, o paciente tem muita dificuldade de conseguir. Então, eventos como esse são fundamentais para a gente falar mais sobre a doença, se unir enquanto grupo de médicos e sociedades de pacientes para a gente conseguir avanços, né, para que o paciente cada vez seja melhor tratado e não evolua ao longo dos anos com sequelas e tenha uma vida com capacidade física, cognitiva e geral o mais próxima do normal.